Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Hoje estamos aqui a 4 graus de temperatura, já está começando a esfriar um pouquinho. Graças a Deus. Bem-vindos, a gente está falando aqui do Instituto de Permacultura da Pampa. E da Escola Rama. O Instituto de Permacultura foi um instituto pioneiro na introdução da permacultura. João fundou esse lugar 21 anos atrás, junto com Ali Sharif, que foi um iraniano que estudou com o Bill Mollison e trouxe a permacultura para a América Latina e para a África. Fez um trabalho realmente muito importante na difusão da permacultura e a gente deve muito a ele se a gente pode estudar permacultura hoje, porque ele fez esse movimento de trazer a permacultura para a América Latina inteira, junto com vários líderes, e o João é um desses com quem ele criou o Instituto de Permacultura da Pampa. Ali Sharif montou ao longo da vida dele 12 projetos de permacultura, um na África e os outros aqui na América Latina, Equador, Peru e etc. Então, a gente é muito grato ao trabalho dele. Estamos aqui já com fogo na lareira, fogo no fogão, fogo a por gente tudo. Tem que ser grato a todos os pioneiros, que colocaram tanta energia para fazer as coisas que ninguém tinha feito antes em algum lugar, né? Então, é igual as gramíneas, as gramas, elas são pioneiras. Obrigada. Elas rompem o solo duro, né? Que muitas outras plantas não conseguem romper. Elas têm na força da semente delas a forma para fazer isso. Então, todo esse esforço de começar, sempre a gente tem que lembrar o quão importante ele é, né? Porque isso abre as portas para quem vem depois, facilita muito para quem vem depois. Tu tá metade só. Eu tô metade, agora tô inteiro. Isso aqui é fazer um 2 em 1 no celular, né? Manda um bom dia aí, bom dia, Angélica, bom dia. Bom dia. Zeneida, Vitor, Lurocha Félix, Preta Terra, bom dia, com sabedoria agroflorestal. Com certeza, uma das bases de criação da permacultura foram as florestas. E Ali Sharif era um grande conhecedor de agroflorestas do mundo e também montou um dos maiores sistemas agroflorestais na Amazônia aqui para a produção de alimento. Então, com certeza, não podemos deixar de fora isso. E o nosso tema hoje, na realidade, apesar do foguinho e do frio, é a água. A ideia era falar de água, então toda vez que a gente vai trabalhar com um elemento dentro da visão da permacultura, a ideia é que a gente aprofunde o conhecimento sobre esse elemento. A água é vital, como sabemos, né? Só que a água tem um aspecto muito interessante e tem coisas que a gente deveria até observar, porque às vezes a gente fala as coisas, né? E não aproxima ou não aprofunda, né, sobre o que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente fala em água mineral, né? Vou comprar uma água mineral, certo? A água é do reino mineral, toda água é mineral, fora a água destilada, que aí é um processo feito num laboratório, na tua casa, fervendo água e coletando o vapor, certo? Mesmo a água da chuva tem minerais, então toda água tem mineral, certo? Né? O que acontece? A água que é vendida como mineral, que as pessoas compram no mercado, é uma água que tem mais minerais, certo? Mas toda água tem mineral. Se você fizer análise de qualquer água, você vai encontrar um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco disso, um pouco daquilo. Toda água tem mineral, certo? Então, primeiro, para a gente desbloquear essa coisa, porque a gente vai entrando, né, o mundo vive hoje uma situação onde a gente trabalha com uma quantidade gigantesca de informação e nunca se viu tanta desinformação, né? Ou seja, a gente acostuma a falar coisas e não vai no cerne daquilo, não vai no centro daquilo, não busca aquela informação dentro de um contexto, ou dentro da verdade até, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, para começar a nossa prosa, né, porque é uma coisa comum a todos, principalmente quem mora em cidade, comprar água mineral, né? Então, para começar, toda água é mineral. Umas têm mais, outras têm menos. E as águas que são vendidas como água mineral,
é porque elas têm mais minerais. Não tem como uma água não ter mineral, porque ela é do reino mineral, ou seja, é o mesmo reino da pedra. Por isso que a água brota no meio das rochas, certo? Porque ela é do mesmo reino, né? Isso a gente aprendeu lá no primário, os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino humano, o reino animal, né? Então, para começar a nossa prosa por aí, senão vão nos vendendo coisas e a gente vai comprando e quando vê vai ficando até quase idiota, né? Vão ficando meio estúpido, assim, de não entender como é que funcionam as coisas, né? Uma coisa muito importante que a gente traz sobre a água sempre é a questão de fluxo e de circularidade da água, e a gente entender essa natureza circular da água faz a gente pensar certo, vamos dizer assim, como manejar essa água, desde como construir tanques até como organizar a infiltração de água no solo. Tudo isso tem um processo circular, então não é só por isso que a gente diz que é o ciclo da água, né? Porque ela faz todo um percurso e volta, sempre tem esse ciclo fechado, como ela em si, ela tem uma matriz circular. Então quando a gente olha, por exemplo, a horta de manhã, se sair agora que está muito úmido, você vai olhar na horta e tá cheio de bolinhas de água em cima da superfície das plantas. Então, quando a água tá mais livre de uma superfície, ela sempre expressa, você consegue ver essa coisa redonda. Mas mesmo quando ela tá em contato com superfície, a água tem tudo a ver com superfície, ela também imprime, ela também traz essa matriz circular. Então a gente sempre diz que a água é redonda. E mesmo quando a gente fala de árvores, ou seja, a gente falou na live de terça-feira sobre o padrão dendrítico e esse fluxo de seiva nas veias, nos rios e nas árvores, mas a gente vai ver que esse padrão de seiva faz o padrão toroidal, que também é um padrão circular, embaixo e em cima ele é um padrão circular. E para que isso serve na prática? Como é que a gente vai aplicar essa informação de que a água é redonda na prática? Já viu algum cano de conduzir água quadrado? Desde que a gente fazia de cerâmica. Por que a gente naturalmente faz um cano redondo? Por que as cisternas têm que ser redondas? Por que os rios fazem curvas? Vocês vão começar a ver que tudo que lida com água precisa ser redondo se a gente quiser trabalhar a favor dessa natureza da água, que é ser redonda, que é ser circular. Então, o que acontece? Se a gente for ver, né, no curso, a gente quando fala em clima, no curso completo, a gente entra discutindo o seguinte, né, que a grande questão é que nós mudamos o ciclo da água no planeta, certo? Ou seja, o período humano de vida humana, né, embora tem vários pesquisadores que digam que a ação humana não muda o clima e outros dizem que o clima foi mudado por causa da ação humana, né, o homem realmente mudou a questão da natureza por causa que nós tiramos uma boa quantidade de vegetação do planeta. Essa que é a questão, né? Pega o estado do Paraná, por exemplo, tem entre 5% a 10% da vegetação total que tinha. Então não é uma mudança pequena, nós realmente mudamos. Ou seja, várias regiões do norte da África eram vegetadas e hoje são desertas, enfim. Durante ao longo dos anos, o homem vem realmente mudando a conjuntura do planeta, a capa do planeta, e isso está sofrendo alterações. E, obviamente, da Revolução Industrial para cá, acelerou, e da Revolução Verde para cá acelerou mais ainda. Ou seja, nas últimas 4 décadas foi violenta essa mudança. O que implica isso com relação ao que nós estamos falando da água? Veja bem, a água do planeta é sempre a mesma, né? A gente diz assim, vai faltar água. Quando se diz que vai faltar água, e algumas pessoas contestam, é que, obviamente, não tem como faltar água. Por quê? Porque a água do planeta não sai por causa da força da gravidade, ou seja, a água do planeta é sempre a mesma. O que é? Quando se diz que vai faltar água, nós estamos falando de água potável, certo? Por quê? Uma por causa da quantidade de poluição que a gente está fazendo, e outra é o seguinte, em função que nós estamos alterando a vegetação, reduzindo a vegetação, e as árvores, né, têm uma relação direta com o fluxo, que é o padrão dendrítico, que é o padrão de fluxo, que é o mesmo padrão, como a Tati falou, das curvas dos rios. As árvores liberam umidade para o ar, certo? E também o nosso ciclo do sangue tem dentro do mesmo padrão. Mas onde é que entra isso com relação à água? Se
nós temos uma quantidade de vegetação e isso está fazendo um ciclo que evapora a água e a água cai na floresta, infiltra, ou seja, isso é um ciclo, que era o ciclo normal que tinha no planeta. O que aconteceu então nas últimas décadas? Em função que a gente reduziu drasticamente a vegetação, com o modelo agrícola que a gente desenvolveu, né? Acontece então que em vez de eu ter as águas caindo nas árvores, infiltrando no solo e criando pressão nas nascentes, houve o que? Um escorrimento, a água cai e escorre, por isso que os rios estão tão sujos, carregados de terra e assoreando. Por quê? Porque esse ciclo de infiltrar, ir para as nascentes e recarregar os rios reduziu em muito, não é pouco. Então, o que acontece? Com isso, ou seja, o solo fica mais quente, eu tenho maior taxa de evaporação. Então, o que aconteceu? Os poços estão baixando, os lençóis freáticos estão baixando, e onde é que está essa água que baixou do lençol freático? Ela está nas nuvens. Ou seja, nós aumentamos a quantidade de água em forma de vapor. Nós temos gelo, água e vapor, certo? As três formas de água, e a gente então aumentou essa carga de vapor. Essa foi a mudança que a gente fez. E nos reservatórios superficiais, né, mares, lagos também, porque na realidade a água está ciclando, ou seja, ela está fazendo esse ciclo sem permear o solo, sem reabastecer as fontes subterrâneas da forma como abastecia antes, e é por isso que a gente tem esse histórico hoje de nascentes que secam, né? Então, uma das coisas que, eu tinha uma mina, eu tinha uma nascente, eu tinha uma vertente, e agora não tem mais, porque a gente não tem quase recarga subterrânea, porque a gente compactou o solo com todo o processo agrícola que a gente faz, porque a gente eliminou as árvores, então a gente reduziu a taxa de permeabilidade do solo, a gente não pode mais fazer com que a água circule também embaixo do solo. Esse foi um trabalho importante que o João fez no Jequitinhonha, numa grande área, manejando toda uma bacia hidrográfica para retornar a permeabilidade da água no solo, tanto que se recuperou várias nascentes com esse processo, porque a água pôde também circular embaixo do solo, que é uma coisa natural que ela sempre fez. Então, esse círculo, esses ciclos da água, a gente precisa entender que existe esses caminhos, né, através desse percurso circular que a água faz, para poder manejar ela, para poder trabalhar com ela. Então, como é que eu dou uma solução para uma grande região que seja, que está com as nascentes secas? Como é que eu dou uma solução no meu quintal, uma solução numa pequena escala? Sempre é entendendo a natureza das coisas. Qual é a natureza da água? Qual é a natureza do fogo ali? O fogo está subindo, já viu? O fogo descer, o fogo sempre sobe, o calor sobe. As coisas têm uma natureza, assim como as pessoas têm uma natureza, e quando a gente trabalha, que é o que o Bill Mollison sempre diz, a favor da natureza, a gente consegue criar harmonia e sustentação no tempo, porque a água não vai abrir mão da natureza circular dela, ela não vai deixar de fazer o ciclo. No entanto, se eu atalho, se eu corto processos dela, a gente se prejudica. A água, ela muda, ela continua fazendo a sua natureza, fazendo seu ciclo, mas a gente ficou sem nascentes, a gente ficou com os lençóis reduzidos em nível, e isso tudo são consequências que a gente tem que lidar. A natureza, com a sua natureza, ela vai continuar evoluindo e vai continuar o seu processo. Então, o que a gente faz quando monta projetos de permacultura, organiza áreas para transformar os territórios, né, os lugares, como a Tati falou, que eu fiz o Jequitinhonha. Você tem que preparar o terreno para coletar água, né? Tem sido dito que planta árvore, traz água, etc, etc. Você não pode plantar árvore em lugar onde as árvores não nascem, porque as árvores vão morrer, certo? Então, primeiro tu tem que preparar o terreno para plantar as árvores. E aí, depois que você preparou o terreno, aí você vai conseguir implantar as árvores. Claro que no lugar que já é floresta, você vai plantar, a floresta vai voltar. Mas nem todo lugar era floresta. Certo? Então, primeiro tu tem que organizar o terreno para que tenha condições de armazenar água, certo? Se tu fores andar no deserto, a gente andou no norte da África e no Saara e outros lugares, todos os sistemas de plantio são para baixo, a gente faz os canteiros para cima, nos lugares desérticos os canteiros são
para baixo, para que quando chova acolha toda a água, né? Os incas fizeram patamares para que o terreno ficasse em nível e acolhesse a água, recebesse a água. Então eu preciso criar estratégias de acolhimento da água, certo? Não basta plantar árvores. Se fosse assim, a gente ia para o deserto, plantava árvores e voltava a chover de novo e virava floresta de novo. Não vai acontecer. Ou então, isso que divulgo na internet, que tu pega as sementes das frutas, das coisas e sai jogando e vamos reflorestar tudo, também é outra mentira. Porque se fosse assim, ninguém vendia muda. Você pegava a semente das coisas, jogava no terreno e ia colher fruta. Tenta fazer isso, você vai ver que não vai conseguir, né? Porque mesmo plantando muda, você perde. Ou seja, a gente vai trabalhar com reflorestamento, já fizemos várias vezes, né? E às vezes tu planta aí centenas, milhares de mudas e as perdas são mais de 15%, 20%. Né? Agora imagina tirar uma semente no campo, como o pessoal fala de atirar de avião, estão atirando de ultraleve, atirando não sei o que tu vai reflorestar, é balela isso, ou seja, não existe essa possibilidade, né? Porque a competição das plantas, nem todas as plantas conseguem sobreviver dessa maneira, né? Tem plantas que só sobrevivem quando ela nasce no pé da própria mãe, tem plantas que sobrevivem quando sai fora do campo da planta matriz. Então isso é um universo de informação que não se reduz a esses compartilhamentos que nem o pessoal faz de sair jogando semente por aí. Não joga a semente fora, guarde a semente e saia jogando por aí. Ou seja, isso aí é coisa para Facebook, mano. Funciona, na prática isso não funciona. Se funcionasse, eu estaria fazendo isso aí aqui, já joguei 1000 vezes semente por aí, raramente nasce uma semente, porque não é assim que funciona. Semente de pasto nasce, né? Por quê? Porque ela é uma pioneira, né, porque é uma planta agressiva, ou qualquer semente de pasto, principalmente esses pastos africanos, tem possibilidade. Mesmo assim, tem alguns que têm dificuldade para nascer, que é pasto semeado. Imagina uma fruta, né? Pegar agora uma semente de abacate, ou semente de pera, de qualquer coisa e jogar e achar que isso aí tu vai reflorestar ou vai fazer isso aí, não é verdade, não funciona, né? Podem testar, vocês vão ver que não funciona. Principalmente porque a gente alterou vários elos nessa cadeia da própria semente, né? Das sementes em vários sistemas. Então, respondendo à história que querem saber do plantio de água, a pessoa que criou esse termo, que é um africano, Lysenko, o que é plantar água, né? Ele é conhecido como plantador de água. A água não se planta com árvore, a água se planta sistematizando o terreno para receber água. A gente planta água literalmente criando bacias no solo para que o solo possa receber água e reter ela por tempo suficiente para que ela infiltre. É assim que funcionam os canais de infiltração, é assim que funcionam os canteiros rebaixados nas zonas desérticas. Na Índia se faz buracos, literalmente buracos em toda a área, a água começa a parar ali, e aí o que o Lysenko tem? Você tem que plantar a água para daí você colocar as mudas, colocar as plantas, e aí ele diz assim, aí você diz para as plantas assim, tá aí a sua água, agora você pode crescer. Então a gente planta a água sistematizando o terreno, é isso que é plantar água, que sempre foi, né, que se usa esse termo em permacultura, por causa desse africano que é conhecido como plantador de água. Então o que a gente tem que entender de novo? Que água tem uma relação com superfície. Se eu crio uma superfície onde a água pode parar, ela vai poder infiltrar, né? Porque a água para quando o nível está plano, ela para quando ela pode parar. Se eu tiver uma superfície inclinada, ela sempre vai correr. E se essa superfície inclinada, quanto mais impermeável, quanto mais lisa ela for, mais ela vai correr, não é assim? Como que é a água correndo em cima de um piso cimentado e a água correndo onde tem grama? É completamente diferente. Se você pegar uma bacia, você vai ver que ao final de uma ladeira impermeabilizada, você tem muito mais água do que numa ladeira com grama. Isso a gente estudou em física, chamado atrito, né? Atrito. Então, o que acontece, né? Água, ela busca sempre o nível. Sempre o nível. O que a gente faz para organizar a água no terreno? Eu preciso criar condições e definir por aonde ela vai passar, né? E qual a velocidade que ela vai andar. Porque se eu não organizo o lugar para a água, ela vai fazer o caminho dela, e o caminho da água é o caminho mais reto, mais rápido. Por quê? Porque é gravidade, ela vai descer em direção à gravidade. Então tem um exemplo clássico que a gente dá, que é uma estrada. Você vai fazer uma estrada dentro do terreno, e a tendência é a pessoa fazer uma linha reta entre a estrada principal e a casa. Nem sempre é o melhor. Por quê? Porque às vezes tu está fazendo numa pendente muito forte
E a tendência ao longo dos anos é tu ficar dando manutenção nessa estrada. Então você sempre procura um caminho mais sinuoso. Por quê? Porque a água no rio, ela não anda em linha reta, ela anda fazendo curvas. E de um lado do rio ela cavoca, do outro lado do rio ela deposita. Em qualquer rio do mundo funciona assim, porque isso é o que se estuda em padrões na permacultura, ou seja, eu tenho um padrão de comportamento. A água tem uma matriz circular. Essa matriz circular, tudo faz com que fique arredondado. Um feto é uma bolinha, uma gota. Quando a criança nasce, ela é fofa, todo mundo chega aqui a apertar as bochechas da pobre da criança. E a gente vai ficando velho, vai ficando narigudo, vai ficando meio esticado, vai ficando murcho, vai ficando sem água, vai ficando magrelo, vai ficando pontudo. Nem ninguém vem chegar para ti e dizer assim, ai que fofinho, não faz isso, né? Para mim, por exemplo, parar de fazer isso faz muito tempo. Então, ou seja, a água, ela é que traz essa forma arredondada nas coisas. Então tu pega, por exemplo, a caatinga ou o cerrado, como é que são as árvores aí? Elas são retorcidas, ressequidas, cheias de ruga, espinhudas, porque não tem água, né? Então, quando eu tenho lugares muito secos, como é que são as as cascas das árvores em lugares secos? Geralmente são altamente rugosas. Por quê? Para que quando chova, você tem aonde armazenar água, até na casca. Então tudo tem um porquê na natureza. Quando o pessoal fala em conexão com a natureza, muito legal, etc. Conexão com a natureza é realmente você fazer uma leitura profunda do que você está vendo. Essa que é a conexão com a natureza. Ou seja, quando eu consigo entrar realmente na informação do que a natureza fala, aí sim eu estou me conectando com ela. Senão é só uma frase, né? Exatamente. Barbaridade. Já viram essas fotos de cima? Tem vários lugares de montanha com aquelas as estradas que vão fazendo curvas assim, né? Como os rios também, dependendo do percurso que eles estão fazendo. Isso é para conduzir água, mais do que para segurar o seu carro, mas que o seu carro tenha freio para descer inclinado. Se você não faz uma curva em lugares muito inclinados, você vai ter uma velocidade aumentada de escorrimento, e isso vai trazer velocidade ao quê? Velocidade é energia, maior atrito daquilo, então o nível de destruição e de desgaste que você tem numa estrada é muito maior. Então isso é uma das coisas, um dos elementos, como o João citou, a estrada, que as pessoas querem economizar às vezes na área, e você economiza na hora de fazer e gasta para o resto da vida dando manutenção, porque a água vai sempre correr rápido ali. E aí a gente entra num elemento importante da permacultura, que é cada elemento deve cumprir mais de uma função. E como é que eu faço uma coisa ter mais de uma função se eu não sei a natureza das coisas que estão envolvidas ali? Por que um telhado pode cumprir mais de uma função além de te abrigar? Por que a estrada pode cumprir mais uma função além de levar o seu carro? Porque ela está conectada com outros elementos naturais. E qual é a natureza desses elementos? Aí eu entendendo a natureza das coisas é que eu posso conectar as funções e aí fazer aqueles elos, as conexões positivas e não negativas entre as coisas. E por que a gente perdeu essa visão? Né? Se a gente for refletir o que aconteceu ao longo da história que a gente perdeu essa visão, a visão mais integral ou holística, como as pessoas dizem, foi que a gente pegou a informação, pegamos o conhecimento e partimos ele todo em pedaço. Então, para falar de água, tu tem pelo menos 4 cursos, né? Sanitarista, o geólogo, o oceanógrafo, ou seja, tu dividiu a água em vários temas. A medicina depois você partiu em vários temas. Então tem um médico que cuida do rim, outro que cuida do joelho, outro que cuida do olho, outro que cuida do não sei do que, um cuida só do não sei quanto, enfim. Aí tu tem tudo isso partido, tudo em pedaço, nós estamos em pedaço, a informação está toda em pedaço, né? Então o nutricionista não tem noção de processos agronômicos, o agrônomo não entende de geologia, o geólogo não entende de agronomia, o médico não entende de nutrição, nem de geologia, nem de agronomia. Ou seja, então, vira um ponto que acabou que nós temos um monte de informação, mas como essa informação não faz conexões, nós estamos cada vez mais nos distanciando do todo. E aí, vou aproveitar para colocar o que o Bill Mollison dizia, que quanto mais a gente se especializa, mais a gente se afasta do todo. E esse é um fato, né? Hoje, se tu falar com o médico, perguntar para ele se chá de alguma coisa é bom, ele vai dizer que chá não serve para nada,
que é água quente com algumas plantas, né? A maioria não acredita nisso, porque seguem a regra de um processo químico da alelopatia, da alopatia, perdão, né? Então ficou tudo desconectado, a ponto da gente achar hoje, por exemplo, que não tem como produzir comida sem botar veneno. Ou seja, no meio acadêmico hoje virou um assunto que para produzir alimento tem que botar agrotóxico. Ou seja, tal a desconexão que a gente está, uma com a história, porque faz 5.000 anos que a gente trabalha com agricultura orgânica, né? Faz 5.000 anos que a gente vive isso, e a história dos adubos químicos começou ontem na história da humanidade, né? Assim como o assunto que eu falei de água agora então tu sai para comprar água mineral, como se aquela água fosse diferente da água de um poço ou qualquer coisa assim. Então o que aconteceu nesse período? Nós nos desconectamos porque a gente separou a informação em pedaços. E aí quando tu tem tudo em pedaço, tu não vê o todo. Então quando a gente trabalha a formação nos cursos, a ideia é que a pessoa enxergue o seu sítio, o seu espaço como um todo, dentro de um contexto, ou seja, eu tenho um organismo agrícola, que é o lugar que eu moro, e esse organismo, né, se tem um organismo, tem vários órgãos, né, o galpão, o rio, a composteira, a horta, cada uma dessas coisas são um órgão, né, que eu tenho que conectar eles dentro de um sistema, só que esse sítio também está, essa terra também está dentro de um grande órgão, né, que é o teu território ao redor, o município, a região, o bioma, e aí você vai indo, estamos todos em cima desse planeta. Então, cada ação de cada pessoa num determinado ponto tem uma expansão, né? Como a Tati falou agora, do Lizemo, que foi esse africano que fez esse projeto de plantar água, toda essa técnica de trabalhar de acolhimento de água, de recolhimento e receber água. Ele faz uma ação num lugar e essa ação tem uma reação no mundo inteiro. E o que cabe a nós? Nós entrarmos nesse processo. O planeta não foi criado, ele está sendo criado. Então nós temos que ser coautores, ou seja, cada um de nós fazer uma parte, né? E essa parte que a gente faz já é importante, porque se eu não faço um pouco, é melhor do que eu atrapalhar. Então o que eu sempre digo, se a gente já não atrapalhar, já está ajudando. Porque o que mais tem acontecido é as pessoas atrapalharem. Nós temos mais gente atrapalhando do que fazendo a coisa funcionar. Então qualquer um de nós que saia das cidades, vá para o campo e faça minimamente um espaço que tenha um mínimo acolhimento para o reino vegetal, mineral, os animais, já estamos fazendo bastante. Exatamente. O Lorde, que criou o nome agricultura orgânica a partir da ideia de organismo agrícola que o Steiner trouxe, que nada mais é uma leitura do que a gente sempre fez, como o João disse, ele disse isso num livro que chama Olhe para a Terra. A gente precisa olhar para a terra, isso tem a ver com humildade também, olhar para as coisas, para aprender a natureza das coisas, e assim a gente aprende a nossa própria natureza, onde se colocar e como manejar essas coisas em harmonia, porque não é a gente que salva o planeta, tampouco a gente que tem o planeta nas mãos, é o planeta que está nos carregando na cacunda dele. A Vandana Shiva sempre fala isso, lembre-se que você não é o Atlas, sabe o Atlas, aquele personagem da mitologia grega que carrega o mundo nas costas? Ela fala, lembre-se que você não é o Atlas carregando o mundo nas costas, é o mundo que te carrega nas costas. Então a gente precisa se redimensionar a partir do que a gente sabe ou não sabe, a partir do que a gente acha que está no topo da cadeia alimentar ou qualquer coisa desse tipo, e começar a olhar para a terra, olhar para a natureza para aprender com ela e conseguir compor junto, porque é a gente que está sendo carregado por todos esses processos, sustentado por eles. Então, se a gente quiser se manter, nós vamos ter que colaborar com isso, porque essas leis naturais não são como as leis do pincel aí da legislação, que você vai ali, junta meia dúzia de pessoas e muda a lei. Não é assim. Essas leis vão atuar e vão operar independente da nossa vontade. A gente faz parte de tudo isso e nunca olha para isso. E uma das lições importantes que a água traz é essa inteireza, essa circularidade, esse orgânico, né? Esse pensamento de ciclo e de inteireza, né? A água tem essa natureza de unir as coisas, tudo no planeta está unido também pelo ciclo da água.
Não é só a água que dá esse exemplo, mas ela dá de uma maneira muito clara, muito incisiva, e tantas vezes a gente não enxerga. Abre a torneira todo dia, nem se pergunta de onde é que está vindo aquela água, como é que ela vai continuar saindo pela sua torneira. Então, quando a gente pelo menos se pergunta, quando abre a torneira para escovar os dentes, quem é você, de onde você vem, a gente começa a se interessar por um assunto tão fundamental para a vida de todo mundo, mas totalmente elementar para quem vai viver no campo, porque quem vai viver no campo vai manejar sua água direto, né, da fonte até o uso todo e retornar essa água para a natureza. Então precisa entender o ciclo, precisa participar dessa circularidade da água. E o que a gente fez com a água? O homem fez a situação da água, né? Nós temos água em 3 formas, o homem criou a 4ª forma, né? Ou seja, Deus criou a água, então tu tem em forma de gelo, líquida e vapor. O homem foi lá e criou a 4ª, né, pela sua inteligência, que é a água poluída. A nossa grande contribuição para o planeta foi a água poluída, né? Então, assim, a criação foi lá e fez 3 estados da água, gelo, líquido e vapor. O ser humano diz assim, não, nós vamos criar também. Aí foi lá e criaram a água poluída, que é o que a gente está fazendo, porque nós estamos defecando na água, né? Ou seja, imagina um extraterrestre olhando para nós assim e pensando assim, pô, mas o que essa gente está fazendo? A gente caga na água da descarga, né? E joga no rio, né? E estamos inseridos na beira dos rios. Todas as cidades foram construídas nas beiras dos rios. Os índios sempre se instalaram na beira dos rios. Por quê? Porque tem alimento. Porque tu vai encontrar os peixes, os animais todos vêm beber na beira do rio, né? O leão também caça na beira do rio. Ou seja, o rio é um condutor, é um espaço verde, um corredor verde que junta todos esses animais aqui. A gente vê no rio lontra, a capivara, o veado, tudo passa aqui. Nós estamos bem perto do rio, então é um corredor vegetal. O que a gente faz? Vai lá e defeca dentro do rio. Não tem mínima de inteligência nisso, né? E o pessoal fica falando em cidades resilientes. É outra conversa que um dia eu quero trazer para uma live, porque fica uma conversa sobre isso, né? De cursos e palestras sobre cidades resilientes. Qual é a resiliência de uma cidade como São Paulo ou qualquer outra capital? Me diga. No dia que deu a greve dos caminhoneiros, terminou a resiliência, não tinha mais comida nas prateleiras, não tem nada. A cidade não consegue se manter, né? Nem com alimento e nem com água. Ou seja, agora tu imagina se os lixeiros resolvem entrar em greve, nós vamos ficar com lixo até, o pessoal na cidade vai ficar com lixo até o nariz, né? Então, qual a resiliência disso? Nenhuma. Por quê? Porque passamos dos limites da quantidade de pessoas no mesmo espaço. Quando uma vaca está com carrapato e tem um número X de carrapato, ela sustenta aquilo. Agora, quando o nível de carrapato passa do limite, a vaca morre, né? Então nós somos carrapatos na vaca. E a nossa quantidade de carrapato na vaca vai matar a vaca. Então a cidade chegou a um ponto, ou seja, que você tem tanto carrapato grudado no pescoço da vaca velha, certo? Que virou um ponto de loucura, ou seja, é o crime, é a loucura. Tu já tem que construir um hospício, tu já tem que ter uma delegacia, tu tem que ter um policiamento, porque não funciona, porque chegou um ponto, né, como qualquer coisa. No momento que tu tem, por exemplo, um pé de couve e ele começa a ficar atacado de pulgão, e chega um ponto que tem um ataque de joaninha para comer aqueles pulgões. Só que nós não temos uma joaninha para vir comer os pulgões somos nós, né? Então, assim, a questão toda é que nós temos que repensar o futuro. O futuro tem que ser revisto, porque o que a gente fez até agora não funcionou. Não funcionou. Se fosse o pessoal que trabalha com educação, do Jean Piaget, essas coisas assim, né? E tivessem fazendo uma lição nossa e dizer assim, coleguinha, você tá nota C. Nota C, não funcionou, não deu certo, não está dando certo. Ou seja, os caras estão comprando carro de R$500 mil, vão para a estrada, vão para a rua numa capital e andam a 20 por hora. Essa velocidade para andar de carroça. É a mesma velocidade que a gente anda de carroça. Então tem alguma coisa aí que não está funcionando, né? Por exemplo, é bem simples, assim, se a gente for ver o quanta loucura tem. Eu fico imaginando o seguinte, você pega uma cidade como São Paulo, que é a maior cidade que a gente tem na América Latina, o México é maior. Aí tem uma crise de energia, por exemplo, dá um apagão, como já aconteceu várias vezes. Aí o semáforo para, aí para tudo, o trânsito vira uma loucura. O que era o óbvio de fazer? Por isso que a gente diz que a permacultura é a cultura do óbvio. A gente analisa cada elemento e tenta criar uma situação com aquilo. O que seria o óbvio numa cidade de um tamanho desse, que depende dos semáforos para as pessoas andar? O que tu faz com esse semáforo?
certo? Você tem que botar uma placa solar e uma bateria. Ele tem que funcionar autônomo. Por quê? Porque já basta a crise de não ter energia, toda a crise que dá de assalto e violência, etc, etc. Pelo menos o trânsito teria que seguir andando. Como é que funciona o semáforo ligado na energia elétrica normal da cidade? Quer dizer, cai a energia elétrica, para todo o trânsito. Mas tem que pegar um gato morto, como a gente diz, e dar nesses governantes, porque o pessoal é burro de pedra. Ou seja, é muita burrice mesmo. No momento que a gente tivesse um mínimo de senso de como é que você organiza e planeja uma cidade, a primeira coisa que teria que fazer nesses grandes centros era a autonomia do sistema de energia, por exemplo, da rede elétrica, das sinaleiras, do farol, como o pessoal chama, né? Outra coisa que teria que ter, todo o sistema de água da cidade também deveria ser autônomo. Caso caia a rede elétrica, a pessoa siga com água nas casas. Isso é óbvio, é óbvio. Quem trabalha com permacultura, quem trabalha com permacultura não, pelo menos a gente que trabalha e que bota a cabeça a funcionar, você dá conta que é assim, né? Por exemplo, nós temos aqui mais uma entrada de água na casa, porque, me rebenta a bomba, não sei de onde, eu trago água do poço, rebenta a água do poço, eu tenho água da cisterna, rebenta a bomba da cisterna, eu tenho água, ou seja, eu preciso ter um sistema, porque eu não quero ficar sem água. Ou seja, eu tenho que ter mais uma fonte de água, mais uma fonte de energia. Eu tenho que ter. Se eu não tenho gás, eu tenho fogo. Ou seja, a cidade. E ficam falando em cidade resiliente. Mas que cidade de resiliência? Não tem resiliência na inteligência de quem está regendo a cidade. Como é que a cidade vai ter um resultado diferente? Olha o que é o trânsito na cidade. Aí tu vai fazer uma engenharia de trânsito, o que o pessoal pensa? Vamos fazer outra pista em cima daquela. Mais outra pista em cima daquela. São andares e andares de pista e não se deram conta que o problema é que nós tínhamos que fazer todo um gerenciamento onde as empresas só poderiam contratar pessoas que morassem a quadras de distância dessa empresa para não ter trânsito. É óbvio, é o único jeito de resolver. O único jeito de resolver o trânsito numa grande cidade é você parar de as pessoas se deslocarem tanto. Então você mora de um lado da cidade e trabalha no outro. E os pessoal acham normal. Não é normal isso, né? Ou seja, essa normose vai nos matar, já está nos matando, não precisa vírus. Fora a verticalização nas cidades, né? Porque a gente empilha as pessoas na vertical e depois todo mundo tem que sair na horizontal, que é pelas ruas, para se deslocar pelos lugares. Então, nem isso a gente entendeu, nem a coisa mais, assim, que reduz as coisas, esse cartesianismo, né? Nem isso a gente compreendeu, que a gente não pode ter um volume de pessoas na vertical, em um monte de prédios, que depois tudo isso baixa pelo elevador, entra nos carros e sai para se deslocar na horizontal. Então, nem essa... É tão elementar o nosso mundo 3D, né? A gente tá querendo ainda ascender a outras dimensões, quarta, quinta, sexta, e a gente não entendeu vertical e horizontal para organizar uma cidade, para organizar um sítio. Então a gente precisa realmente desenvolver um pouco mais um senso de observação, parar um pouco, né? A gente muitas vezes pequeno, inseguro, quer definir as coisas rápido e perde a chance de olhar e aprender com a natureza para poder aplicar isso nos nossos sistemas. E a cidade é o maior exemplo de alienação que a gente tem nesse sentido, porque se tem algo que não tem a lógica da natureza, é uma cidade. É por isso que a gente tem tantos problemas e que custa tão caro manter as cidades, né? Que custa tão caro a energia, o transporte, toneladas e toneladas de caminhão chegando com o abastecimento, daí outras toneladas e toneladas de caminhão saindo com o lixo, porque não tem lógica nenhuma ali de fechar o ciclo, de trazer essa coisa circular que a água nos ensina, e é por isso que não flui, né? Porque se a água tem isso e ela ensina o fluir, a gente não aprende esse fluir, então a gente cria coisa que não flui. Nem nossa vida não anda, nem as cidades não andam, as coisas não andam, porque a gente não aprende com as coisas que sabem fluir. E a gente não traz essas lógicas para nossa vida e para as coisas que a gente faz, né? Para as coisas que a gente cria. Então a gente fala muito que a pavimentação da cidade não infiltra água, etc, etc, com certeza, né? E outro problema é o seguinte, você pega um quarteirão aí de 100 metros, onde tinha no início das pequenas cidades 10 casas mais ou menos, cada casa com 10 metros na frente, né? 10 metros, 10 casas são 100 casas, 10 casas são 100 metros, certo? Então eu tenho um quarteirão com 10 casas. Essas casas, cada uma tem um consumo X de água, 400, 500 litros por dia de água, mais ou menos, né? Fazer rapidamente para a gente ver isso, que a Tati está falando do ciclo da água, né? Com relação às questões da cidade. Aí eu pego uma casa dessas e faço um prédio de 20 andares. Cada andar desse eu boto 10 famílias,
certo? Então agora eu tenho 10 andares, com 10 famílias em cada andar, agora tu multiplica isso tudo por 500 cada família, né? Então o que acontece? Eu tenho agora multiplicado por várias vezes, porque eu não vou fazer a conta agora aqui, né? Essa água toda que vai descer e vai entrar no esgoto. Aí a casa do lado, o sujeito foi lá, comprou também a casa do lado, botou abaixo, botou outro prédio, né? E o outro botou outro, que é o que aconteceu com as capitais. Então eu tenho um lado do outro um monte de edifício, certo? O que seria o mais óbvio? O mais óbvio, primeiro, né? As leis municipais não permitirem construções com mais de 4 andares, por exemplo, né? Porque é horrível tu andar na cidade, parece que tu está com 2 prédios do lado, como o cavalo de tapa-olho que tu não consegue enxergar o céu, né? O que acontece? Se eu tenho um prédio com 20 andares, 30 ou 40 andares, como tem, o que acontece? Eu vou ter quantos carros eu tenho na via? Se eu tinha uma casa, essa casa tinha um carro ou 2 carros, eu tinha um carro ou 2 carros naquele quarteirão. Se eu tenho 10 casas, eu tenho 10 carros ou 20 carros. Se eu tenho um edifício agora, certo? Um prédio, né? Com 20 andares e com 10 famílias em cada andar, quantos carros eu tenho? E a pessoa não sabe por que o trânsito não funciona, mas não tem como funcionar. E não é que o problema houve lá atrás que nós fizemos isso, não. Nós seguimos construindo dessa forma e reclamando do trânsito. Mas, ou seja, eu não sei o que tem que fazer. Eu acho que vai ter que descer o próprio Cristo, ou o Moisés, ou alguém, para chegar e dizer assim, mas vocês são burros de ontem? Até onde vocês vão ficar burros assim? Porque não é possível, né? Ou seja, e aí tem engenheiro de tráfego e se paga por não sei quanta coisa, mas a questão é simples, tem que desinchar cidades, não tem outra solução. A solução é essa. Por quê? Porque eu tenho que proibir, né, isso. Agora aqui na cidade que a gente mora, é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, para o Brasil é pequena, né? A legislação não tem, ou seja, eu posso fazer prédio de qualquer tamanho, e agora está a reclamação que o trânsito não funciona. Sim, não funciona porque tem carro demais concentrado no mesmo bloco. Se nós estivéssemos no Japão, que não tem espaço, mas não, nós estamos nesse Brasil que é um território gigantesco, e tu anda te apertando nas ruas, porque foram feitas ruas estreitas. Por que fizeram rua estreita com tanto espaço? Né? Então, nós temos uma mente muito equivocada com relação às coisas, com a forma de resolver, né? E seguimos errando no erro sem refletir sobre o erro. Por isso que a gente puxa tanto e chama tanta atenção para a questão da reflexão de cada elemento quando tu vai inserir no sistema. Isso é permacultura. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter cidades, né? Imagina que a gente pega São Paulo, quase 21 bilhões de habitantes, com a grande São Paulo, que já juntou não sei quantas cidades ali, e pulverizasse isso, tivesse várias outras cidades mais próximas, entremeadas por campo, que tivesse ali todo aquele monte de pet shop, de farmácia, de tudo isso, espalhados em outras cidades menores. Então, a forma que a gente faz não funciona, a forma que a gente faz não tem esse fluxo. Então, a permacultura não tem uma ideia de excluir e de eliminar as coisas. Ela tem uma ideia ao contrário, de incluir, da gente poder desenvolver todos os nossos processos, porém com alguma inteligência, e a inteligência sugerida é que a gente olhe para a natureza e aprenda com esse tipo de lógica, porque a natureza é permeada por uma inteligência superior. Ela foi criada como nós por uma inteligência superior. Então, por que não vai olhar para isso e fica olhando para a própria loucura, para a própria alienação e para soluções que vêm na nossa cabeça, ou não sei da onde, ou não sei de que tipo de pesquisa, que não estão alicerçadas em algum tipo de instrução como a que a natureza pode trazer. Então a ideia de hoje era a gente falar um pouco sobre água, falar um pouco sobre fluxo, e que a gente vai com certeza fluir melhor na vida, alcançar o mar e poder ciclar e voltar de novo, tanto nos nossos processos práticos como nos nossos processos internos, se a gente entender que tem uma fonte, que tem algo para olhar e aprender, que é a própria natureza, e não é a natureza em si, mas é o pensamento por trás da natureza. É isso que a gente tem que buscar, né? A gente não tem que ficar endeusando folha, árvore, planta, não. A gente tem que entender que essas coisas são regidas por uma outra mente, foram criadas por uma outra mente. E se a gente olhar, podemos encontrar isso, e podemos encontrar também coisas muito mais simples, que são soluções
para as coisas que a gente precisa resolver na cidade, no campo e tudo mais. E se a gente vai contra isso, só vem contra nós mesmos, porque nós somos parte de tudo isso. Nós também somos assim, nós também somos para ciclar, nós também somos para fluir. Então a gente precisa olhar para isso. E eu queria lembrar que a água no nosso mundo interior, né, quando a gente traz para a leitura simbólica, a água está relacionada aos nossos sentimentos e a gente pode também enxergar a nossa imaturidade emocional, né, no contexto humano como um todo, se a gente for olhar, de novo, não saber fazer um gerenciamento das nossas águas, né, do nosso choro, da má água, ou seja, da mágoa, dessa acidez que a gente fica no sangue, porque a gente lida mal com as nossas emoções. Então tá tudo conectado, a gente aprendendo a melhorar as nossas emoções, nós vamos saber lidar com a água, a gente olhando para a água também vai melhorar, e tudo isso vai resultar em sistemas muito mais sustentáveis, muito mais resilientes. Então imagina o seguinte, né? O exemplo que a gente falou de São Paulo, ou seja, eu tenho um lugar que alaga, certo? Quando chove, e também falta água na seca, né? Então tem alguma coisa aí que não está batendo, que foi o que a gente foi fazer no Jequitinho, dizer para eles, quando chove o que vocês fazem, né? Nada, né? E aí na seca vende os animais, vende tudo porque perdem tudo. Então quando chove tem que fazer o quê? Tem que aproveitar essa água. Então a cidade poderia juntar a própria água que cai na cidade, certo? E tratar essa água dentro da cidade e usar ela aí mesmo. Então, o mesmo exemplo que eu dei agora dos prédios, para cada casa que nós estávamos falando que tinha um consumo de 500 por litro, 500 litros por casa, eu teria agora nesse prédio um consumo muito maior. Então, qual é o outro problema? O problema é que eu tenho que levar muito mais água para a cidade, certo? De cada vez mais longe, certo? E tratar esse esgoto que não é tratado, que cai no caso de São Paulo, cai no Tietê, Porto Alegre cai aqui no Guaíba, né? Então, eu além de ter uma quantidade gigantesca de esgoto, porque se está entrando, está saindo, eu não tenho um fluxo, como a Tati falou, eu não fecho um fluxo dentro da cidade. Nós podíamos fechar o fluxo dentro da própria cidade. A água da chuva escorre e vai para onde? Nós tínhamos que montar sistemas de recolhimento dessa água dentro da própria cidade, tratar bairro por bairro e atender dessa forma. Mas, obviamente, para que isso funcione, teria que parar as construções. Não ter mais prédios de mais de tantos andares. Por quê? Porque toda vez que eu subo, que eu verticalizo a construção, eu aumento a pressão em cima do sistema. Certo? Porque eu vou ter mais carros, mais pessoas, mais consumo de água e mais esgoto. Então, num país desse tamanho, com a quantidade de espaço que tem, nós teríamos como fazer pequenas cidades ou cidades menores ou cidades satélites com tudo, né? Funcionando sem ter essa pressão. Né? E aí fica isso de ter que ter transporte público, ou seja, tudo isso é em função de que as pessoas estão se deslocando muito longe para ir trabalhar. Né? Então teria que fazer todo um redirecionamento, né? E um levantamento de quem está onde, né? E tentar alocar essas pessoas o mais próximo possível. Que aí entra o que a gente está falando, eu preciso trabalhar com o óbvio, não tem outro jeito. É óbvio que você tem um impacto muito melhor no sistema quando você transporta menos, né? Então, os produtos estão saindo do interior, né? As hortaliças, etc., vão até a capital. Da capital as pessoas compram, depois volta isso fracionado para o interior. Nós estamos fazendo isso diariamente. Eu sei porque eu vendia abóbora em grande quantidade, vendia de caminhão, vim buscar de caminhão onde eu vendia, os caras levam para a capital, depois isso vem de volta, porque os gestores não sabem na verdade o que está acontecendo. Então nós tínhamos que redimensionar tudo isso, né? Repensar tudo isso, né? E o que a gente pode fazer a partir da gente mesmo, sair de uma lógica que a gente tem na cabeça que o Schumacher chama de idolatria ao gigantismo. Um grande pai governante vai resolver nossos problemas, uma grande ação, uma grande empresa. E na verdade é nesse pensamento de escala que está o problema. Qual que é o problema do agronegócio? A escala. O problema é que eles querem fazer em escala. Qual que é o problema de São Paulo? É que é gigantesca, tudo concentrado no mesmo lugar. Então a solução está em ajustar a escala. E quando a gente vê que na nossa escala individual a gente tem soluções e a gente pode fazer coisas, a gente sai da idolatria ao gigantismo e começa a fazer
fazer o que pode fazer na própria instância, e é isso que resolve as coisas, porque o lixo, a cidade, todos os problemas, isso foi causado por cada formiguinha que somos nós fazendo nossas ações. Então cada formiguinha que a gente é também fazendo algo a favor de uma outra lógica também faz toda a diferença, e a gente sai da lógica do gigantismo e também para de esperar que o tal do gigante solução apareça, seja ele governo, seja ele o que for. É por isso que a gente compartilha, para que as pessoas possam ir se empoderando de informações, possam fazer alguma coisa por si próprias, porque isso faz diferença. E isso tudo não tá em ficar com definições de o que é isso, não. É cada um entender o que precisa fazer e fazer. Tem um ditado muito bom que faz o que você tem que fazer. Pronto, faz o que você tem que fazer, já resolve muita coisa, e aí a gente vê como esse micromundo da natureza está regendo grandes orquestras, e nós também na nossa individualidade podemos melhorar muita coisa. É isso aí. Pessoal, eu acho que era isso. Tem um monte de coisa para falar sobre água, é um assunto muito, muito amplo, realmente. Alguém perguntou sobre o papel das árvores, não são só as árvores, é o sol, é a gravidade, o ciclo da água é regido por um conjunto de coisas e ele é global, mas algum dia, uma hora a gente pode fazer uma live só sobre ciclo da água, pode fazer só sobre irrigação, só sobre um monte de coisas relacionadas à água, mas a ideia hoje era um pouco trazer essa matriz, essa circularidade, como a gente pode fechar ciclos na nossa vida, nos bairros, nos pequenos sistemas que a gente atua, para criar uma eficiência. Tudo se trata de eficiência energética. A natureza não desperdiça energia, mas a gente, sim, a gente vai na contramão desse processo. Então nós temos que aprender essa lógica do uso da energia a partir do que a natureza tem para nos mostrar. É isso, pessoal, e avisando que nós estamos com um curso em aberto, as inscrições fecham sexta-feira, certo? Então quem quiser ainda dá tempo de se inscrever. O curso Viver no Campo é um curso muito bom, trabalha vários elementos como esse que a gente está discutindo aqui com vocês. São 5 semanas, nós temos 2 aulas por semana e mais um Tira Dúvidas ao vivo conosco pela plataforma por semana. Certo? Então você vai poder mandar suas perguntas, a gente responder e enfim, estamos com esse curso aberto, vale a pena, não percam, vamos aproveitar, vamos ir para o campo, vamos esvaziar as cidades. Mesmo que não for, começar a se informar sobre as coisas é muito importante, né? Hoje existe uma lógica nas universidades, não no Brasil, de que você estude algo completamente diferente da sua área, porque a gente fica estreito e limitado quando a gente só fala de um assunto, só fala com as mesmas pessoas, só lê as mesmas coisas, a gente se reduz. Então, independente de qualquer coisa, isso devia ser um assunto de base para nós. De onde é que vem nossa comida? Como é que essa água chegou na nossa torneira? Então, é muito importante que a gente se informe do elementar, porque senão a gente sai para as estratosferas da loucura e aí não sabe pelo que está sendo mantido, pelo que a gente está sendo sustentado. É isso aí, não vou para as estratosferas da loucura. Nós temos que voar, sim, a gente tem que se elevar, sim, mas não esquecer das raízes que tem na terra. Uma hora tem uma live para fazer sobre isso também, que é a própria natureza do reino vegetal, que é se espichar entre coisas opostas. E essa é outra lição que a gente tem que aprender, como crescer entre opostos. Isso é uma sugestão da natureza para nós, mas é um tema para outra live. Então, um bom dia maravilhoso. Aqui um dia frio, graças a Deus. Começou a chegar o friozinho. Tava 4 graus hoje de manhã. O pessoal estava perguntando se estava frio, não estava frio, estava em torno de 4 graus, 4, 5 graus. E aí já estamos com um foguinho aqui. Tá bem, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom dia a todos. E deixa os comentários e as mensagens, então um pouquinho atrasado essa semana para atender, mas eu, como falei, eu volto lá atrás em todas as mensagens, vou respondendo e tudo, né? Então, a hora que alivia o tempo, a gente coloca em dia a nossa conversa, tá bom? Aqui pelas mensagens e pelos comentários. Isso. Um abração para vocês. E um bom dia. Um bom dia.